Olá, eu sou o professor Rodrigo Paiva. Seja bem-vindo à videoaula sobre infiltração e água no solo. Nessa videoaula, vamos aprender sobre o movimento de água no solo. Vamos entender como ocorre o fluxo de água em meios porosos saturados. Vamos aprender sobre o fluxo em meios não saturados e falar da equação de Richards e como estudar a redistribuição de água no solo. O fluxo d'água em meios saturados pode ser entendido através do modelo de Darcy. Darcy realizou um experimento em que ele estudou o fluxo da água em um meio poroso, conforme essa figura. A água partia de um reservatório, cujo nível da água estava na cota H1. A água percorria esse material poroso, saía à superfície livre numa cota H2 e era medida na saída desse sistema através de um método de medição de vazão volumétrico. A água percorria um comprimento L ao longo desse material poroso e esse material poroso estava em um conduto com uma área igual a A. Após fazer esse experimento diversas vezes, mudando ligeiramente a configuração do sistema, por exemplo, o comprimento L, essas cotas H1, H2, a área ou o tipo de material, Darcy verificou que a vazão a vazão desse fluxo ao longo desse meio poroso, que foi medida neste ponto, podia ser estimada através dessa equação, em que ele observou que a vazão era maior. Quanto maior essa diferença de cotas entre esse ponto e esse ponto, que podemos chamar de carga hidráulica, a vazão diminuía à medida ao longo que o percurso ao longo desse material poroso aumentava. A vazão aumentava em função da área desse conduto, então quanto maior a área, maior a vazão. E a vazão aumentava em função de um fator de proporcionalidade que era chamado de K, que ele chamou de condutividade hidráulica, que ele verificou que variava em função do tipo de material utilizado nesse meio poroso. Após estudar um pouco mais essa equação, esse modelo, se chegou nessa formulação que é chamada de equação de Darcy. Nessa equação, a gente apresenta o fluxo por unidade de área, então agora temos esse valor em metros por segundo. Então o fluxo vai ser diretamente proporcional à condutividade hidráulica, também dada em metros por segundo, e diretamente proporcional ao gradiente dessa carga hidráulica no espaço. Então, quanto maior esse gradiente, maior essa vazão. E, enfim, esse modelo já foi estudado diversas vezes, usado diversas vezes, e essa condutividade hidráulica pode ser medida em laboratório, né? Existem experimentos para obter a condutividade hidráulica e se observou que ela varia muito em função do tipo de solo. Normalmente se observa que em solos arenosos a condutividade hidráulica pode ser da ordem de centímetros por hora, ou seja, a velocidade de escoamento em solos arenosos é muito mais rápida. Em solos siltosos é da ordem de milímetros por hora e em solos arenosos ela é muito menor do que milímetros por hora, ou seja, o fluxo em solos argilosos é realmente muito lento. Mas o experimento de Darcy foi realizado para uma condição de fluxo em meios saturados, né, em que todos os vazios do solo estavam preenchidos por água. Ou seja, a equação de Darcy não é válida para meios não saturados, conforme ilustrado nessa figura,
em que parte dos vazios do solo são preenchidos por ar. Então, o que fazer? Então, se propôs uma ligeira modificação da equação de Darcy, chamada de equação de Darcy-Buckingham. Nesse caso, a carga hidráulica pode ser expressa como uma combinação do potencial gravitacional e do potencial mátrico ou tensão de sucção, que seria um valor negativo. Então, nessa equação, essa parte se refere à carga hidráulica, aqui temos a posição, potencial gravitacional, e aqui potencial mátrico, tensão de sucção. O gradiente continua a mesma coisa, continuamos apresentando vazão por unidade de área, e uma outra modificação é que na equação de Darcy, o K se referia à condutividade hidráulica de um solo saturado. Agora, nós temos uma condutividade hidráulica que é função da umidade do solo. Então, normalmente, quanto menor a umidade, menor a condutividade. Quanto maior a umidade, maior essa condutividade. Se quisermos estudar a redistribuição de água no solo, podemos combinar a equação de Darcy com a equação de continuidade. Então, essa primeira equação mostra taxa de variação da umidade do solo em relação ao tempo, num determinado ponto, deve se balancear com o saldo do que está entrando e saindo nesse ponto, que é expresso pela derivada do fluxo no espaço. Tá? Se combinarmos esta equação, onde Q pode ser obtido pela equação de Darcy-Buckingham, colocamos o resultado aqui dentro e obtemos o que chamamos de equação de Richards. Então, é uma equação diferencial que, ao ser resolvida, podemos obter fluxos em diferentes posições do solo e umidade em diferentes posições do solo. Essa equação pode ser escrita em diferentes dimensionalidades. Nesse exemplo, ela foi escrita em uma dimensão, considerando a dimensão profundidade do solo. Então, essa é a situação mais comum. E como podemos usar a equação de Richards? Podemos usar, por exemplo, para simular e entender fluxos e redistribuição de água em solos não saturados. Por exemplo, imaginem esta situação em que eu tenho um perfil de solo e eu gostaria de conhecer a umidade em diferentes profundidades e a vazão, o fluxo em diferentes profundidades, em diferentes instantes também. O fato é que essa solução ela é um tanto complexa e a sua solução analítica é existente apenas para alguns casos simplificados. Na maior parte dos casos, é necessário buscar uma solução numérica, usando métodos numéricos específicos, como diferenças finitas ou volumes finitos. Ao fazer essa solução numérica, a gente poderia dividir o solo em diferentes camadas, de 5 em 5 centímetros, 10 em 10 centímetros, ou 1 em 1 centímetro, e calcular umidades e fluxos para cada uma dessas camadas. Qual é a limitação desse tipo de modelo? Em primeiro lugar, os solos reais não são meios porosos perfeitos. Existem macroporosidades, heterogeneidades nas camadas, os parâmetros como condutividade e função que relaciona a umidade com o potencial mátrico podem ser variáveis ao longo da camada, ou seja, a aplicação desse tipo de modelo é um tanto complexo.
Mas esse tipo de teoria e de modelos podem nos ajudar a entender coisas como o movimento e redistribuição de água no solo, coisas como uma frente de molhamento devido à infiltração durante um evento de chuva. Então imaginem esse perfil de solo, imaginem que em um determinado momento ocorre uma precipitação ou irrigação com infiltração na parte superior do solo. O que vai acontecer é que nesse instante o solo vai ficar mais úmido ou até saturado em camadas mais superiores e a gente vai observar uma frente de molhamento se propagando para profundidades menores. Outra coisa que pode acontecer é durante o contrário, né? Durante um período seco, que a água está retirando, a vegetação está retirando água do solo para a transpiração, vamos observar em camadas mais superficiais o solo mais seco. Em camadas mais profundas, vamos observar o solo saturado e talvez uma transição de saturado para seco ao longo da zona vadosa e poderíamos calcular inclusive a ascensão capilar durante esse período, ou seja, uma ascensão de água de baixas profundidades para a superfície. Espero que essa videoaula tenha sido produtiva para você. Na próxima aula falaremos sobre infiltração de água no solo e balanço de água na zona das raízes. Até mais!